Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à terceira etapa do curso e a gente volta para cá no nosso espaço de prática como componente curricular novamente para discutir um assunto importante para a tua formação, considerando que a gente vai enfatizar o nosso foco nesse semestre é o que todos nós, como alunos de cursos de licenciatura, temos em comum. A disciplina que a gente faz em comum esse semestre é escola e currículo. Todos nós, independente do curso que estamos fazendo, vamos cursar a disciplina Escola e Currículo. E ela tem uma discussão voltada para essa questão. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, de um ponto de vista muitas vezes voltado para a questão mais íntima da escola, né, para o interior da escola e como ela funciona. Todo mundo vai discutir um pouco isso, mas na disciplina de prática como componente curricular, a gente vai tentar dar uma vida a mais para essa discussão. A gente vai tentar ir além de algumas questões mais teóricas e aprofundarmos um olhar para a questão do currículo e da forma como a gente observa ou a forma como a escola pode construir a sua organização curricular. A professora Rosana Jordão já falou isso para vocês, né? O que é um currículo? A gente pode considerar, né, que é a identidade da escola, é a forma como a escola ensina os conteúdos para os seus alunos. Não se esqueçam que a gente já discutiu o que é conteúdo no semestre passado, né? Então, não se enganem, pode parecer que eu quero ensinar só um determinado ponto, um assunto que está previsto no livro, mas pode ser também o meu conteúdo, o desenvolvimento de uma habilidade para trabalhar junto ou para fazer uma pesquisa, tá certo? Então, nesse sentido, a gente vai aprofundar a discussão primeiramente falando sobre um aspecto importante que a gente chama de interdisciplinaridade. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que seria essa interdisciplinaridade? Ela é possível? Como que os alunos aprendem? E os professores? O que eles devem fazer? Como trabalhar de forma interdisciplinar? Essa é uma questão muito importante. Trabalhar de forma interdisciplinar tem no seu bojo uma concepção de trabalho docente que precisa ser coletivo. Como que eu, como professora, por exemplo, de matemática, lá no Fund 2, eu trabalho com o 8º ano, por exemplo, como que eu posso trabalhar de forma interdisciplinar? Como que eu posso dar conta de fazer isso se eu não sei absolutamente nada do que se passa na aula de ciências? Ou eu não sei nada do que a professora de língua portuguesa está trabalhando, né? Como é que eu posso fazer isso? Para trabalhar de forma interdisciplinar, a gente vai começar a pensar que existem algumas premissas, existem algumas condições para isso que envolvem o trabalho do professor, que envolvem o planejamento, que envolvem a preparação da aula, que envolvem aqueles exercícios que a gente vai fazer, que envolvem muitas vezes o horário de trabalho do professor. Porque para trabalhar de forma interdisciplinar eu preciso me encontrar com o meu colega, eu preciso saber o que ele está fazendo, né? Eu preciso sentar com o meu colega e discutir essa questão. Para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu vou frisar para vocês que existe no seu material de prática como componente curricular, a gente fez um levantamento do que é interdisciplinaridade desde a sua tentativa de conceituação, que é lá na década de 70. Então, são 6 autores que eu preparei uma tabela comparativa de como é que eles vêm conceituando interdisciplinaridade do ponto de vista da escola. Eu os convido a ler com atenção e estudar esta tabela, porque ela traz ideias que vêm de 1973 até hoje. Então, são teóricos que nem estão mais entre nós e pessoas que escrevem, que estão aí publicando livros atualmente. E essa tabela mostra a evolução da ideia de interdisciplinaridade e o que ela aponta é que cada vez mais é preciso pensar num trabalho coletivo. É preciso que os professores aprofundem o seu olhar na escola para que entendam não apenas da sua disciplina ou de como os seus alunos aprendem a sua disciplina. Então,
acompanhando essa evolução, eu vou trocar aqui mais uma vez o nosso slide, porque a gente vai falar disso na sequência. Ele vai aparecer aqui e vai dizer para a gente o seguinte, que a interdisciplinaridade garante o significado das disciplinas na sua essência. O que isso quer dizer? Há algum tempo atrás, eu conversando com uma professora, ela me disse assim, Adriana, tem um problema, né, aqui na minha turma, professora polivalente dos anos iniciais, ela disse assim, embora eu já tenha ensinado muito sobre cálculos para os meus alunos, na hora que eu mostro um problema, por exemplo, eles me perguntam assim, professora, eu sei fazer o cálculo, só me diz, por favor, se é de mais ou se é de menos? Né? Eu sei fazer, mas me diz se é de mais ou se é de menos. E ela me perguntava assim, o que será que acontece com esses alunos que, embora eles saibam fazer o cálculo, quando eu mostro o cálculo na conta armada, aí eles sabem resolver. Mas ao ler problemas, eles não sabem identificar qual é a conta que eles sabem fazer, mas que eles não sabem escolher qual é o cálculo que deve ser feito para resolver aquele problema. Será que é um problema de matemática? Será que eu devo investir nos cálculos e fazer mais exercícios e discutir com eles como é que resolve para que eles possam, enfim, resolver os problemas? Conversando com essa professora e com os colegas dela, porque era um problema que outras professoras também enfrentavam, o que a gente concluiu é que, na verdade, as crianças não conseguiam ler o problema, não estavam conseguindo interpretar o problema, né? Então, por exemplo, quando elas viam problemas do tipo, Maria tem 26 anos e ela tem 7 a mais que a sua irmã. Quantos anos tem, né, a sua irmã? Aí, o que as crianças faziam, né? A sua irmã mais nova, né? O que as crianças faziam? Somavam 26 com 7 porque viam a palavra a mais que. A mais quer dizer adição. Então, quando eu escrevo a palavra mais, eu faço uma adição. Engano das crianças, não conseguiam perceber que nessa hora, nesse enunciado, o a mais estava querendo dizer a diferença entre duas grandezas. Essa é uma questão que precisa ser trabalhada? Será que eu preciso ensinar a ler problemas? Será que a professora de matemática precisa pensar sobre isso? Sim. É preciso que as crianças desenvolvam uma certa habilidade que os ajude a usar o que sabem em língua portuguesa para aprender a resolver problemas. E isso pode se refletir em outras situações? Isso pode ser importante, por exemplo, para as questões da área de história ou de geografia? Sim, é essencial. A língua portuguesa facilmente pode ser analisada como um carro-chefe da escolarização como um todo, porque é a partir das habilidades de ler, escrever, é que os meninos podem muitas vezes entrar em contato com aquele conteúdo que a gente está querendo ensinar. Então, facilmente a gente consegue perceber que a língua portuguesa é uma forma de se trabalhar, muitas vezes se torna uma ferramenta de trabalho, não só para a professora de língua portuguesa, né? Mas como é que o professor de história usa isso? Como é que o professor de matemática usa isso? Como é que o professor de educação física usa isso, tá certo? Então, você, professor de educação física, será? Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque as habilidades de escutar e falar complementam o que a gente entende como um usuário habilidoso da língua portuguesa. Então, é preciso aprender a falar e a ouvir? Sim, também é preciso, né? Quantas vezes a gente já, por exemplo, no estágio, não viu uma sala de aula em que as crianças, os jovens, não conseguem se escutar. A professora está querendo encaminhar uma discussão, ela está querendo levar em consideração o que as pessoas já sabem, o que seus alunos já sabem sobre um determinado conteúdo e ela começa a conversar. Ela começa a levantar questões e, por exemplo, colocar na lousa o que as hipóteses das crianças. Quantas vezes você já não ouviu uma sala que não consegue se comportar dessa forma, né? Não consegue funcionar dessa forma, porque todo mundo fala ao mesmo tempo? Bom, é preciso que, para que a gente funcione como um grupo, há um momento de alguém falar e há um momento de alguém escutar. E para que eu possa participar de forma ativa de uma discussão, muitas vezes eu preciso considerar o que o meu colega já falou. Então, a partir disso, eu
considero, eu interpreto, eu penso a respeito e concordo, e discordo, e aprofundo, e amplio, e vou mais além do que disse o meu colega. Nesse sentido, esta habilidade que é desenvolvida, sim, pela aula de língua portuguesa ou a área de língua portuguesa, é essencial para que a gente considere um trabalho como um todo. É nesse sentido que a gente avança agora nessa discussão da interdisciplinaridade para que a gente possa perceber quais são as disciplinas que podem construir na prática situações interdisciplinares. É muito comum que a gente perceba alguns professores tentando, muitas vezes, inventar uma interdisciplinaridade onde não necessariamente ela existe. Esse é um equívoco comum em muitas escolas e comum em muitas práticas pedagógicas e é preciso ter cuidado com ele, tá? Muitas vezes, quando a gente se vê frente ao desafio de trabalhar de forma interdisciplinar, a gente acaba apelando para algumas coisas. Então, por exemplo, há algum tempo a gente tinha lá na década de 80, era muito comum a gente falar de um centro de interesse. Então, a gente colocava, por exemplo, lá na educação infantil, um tema qualquer, frutas. E aí se falava tudo a respeito de frutas, né? Então, eu tinha que desenvolver conteúdos da área de matemática, eu como professora polivalente da educação infantil, tinha que desenvolver meu conteúdo de matemática, meu conteúdo de ciências, meu conteúdo de história, enfim, as diferentes áreas. E muitas vezes a gente ficava em situações que não dava muita folga para a questão interdisciplinar. É importante que a gente considere que você não precisa trabalhar todo o tempo de forma interdisciplinar, mas você não deve desenvolver a sua prática pedagógica sem saber absolutamente nada do que está acontecendo com o seu colega, com a outra turma, com a escola como um todo. Tá? Não precisa ser o tempo inteiro desta forma, mas é essencial que a gente procure espaços, que a gente procure momentos de entendermos o trabalho do nosso colega como uma possibilidade de sim avançar nas nossas práticas pedagógicas, tá? Então, essa questão do trabalho coletivo, ela vai ser fundamental para que a gente pense de forma mais organizada na interdisciplinaridade. Para isso, é preciso que a escola e os professores se organizem para que haja aquele momento em que a gente não está na sala de aula, a gente não está no café. Interdisciplinaridade não se constrói na sala dos professores, naquele intervalo entre as aulas, em que a gente toma lanche. A interdisciplinaridade se constrói enquanto a gente está trabalhando e planejando situações, e pensando em objetivos e pensando em conteúdos que possam se aproximar de diferentes áreas como possibilidade de integração, tá certo? Então, por exemplo, professores de matemática, física e química são privilegiados nesse sentido, né? Porque em algum momento do trabalho, por exemplo, com física, depois que as ideias das fórmulas já estão postas, né, que eu entendo o que é aquilo, basicamente eu passo a fazer cálculos, tá certo? Então, é preciso que as duas disciplinas se mantenham mais ou menos próximas. A mesma coisa em relação às questões da área de química, tá certo? Esses dias um adolescente me perguntava assim, mas Adriana, o que é a resistência do ar? Né? Então, por que isso é importante? Né? E aí, o professor acompanhando, acabou fazendo uma experiência para que os meninos pudessem comprovar se ela existia ou não. Né? Um professor de matemática. Né? Por quê? Porque lá nos problemas que estavam que a turma estava tentando resolver, essa questão foi importante. Por que o professor sabia? Por que o professor de matemática que estava envolvido naquela questão sabia que existia alguma coisa a ser investigada, que valeria a pena parar o seu conteúdo e se envolver melhor nas questões da área de física? Bom, isso aconteceu porque os professores já tinham conversado antes, né? Os professores já tinham
trocado ideias a respeito do momento do conteúdo, da forma como aquilo poderia acontecer e em que aula que isso poderia ser discutido com o grupo que era de 8º ano. Antes da gente terminar, eu ainda queria frisar para vocês uma outra possibilidade de trabalho interdisciplinar, que são os estudos do meio, tá? O que é estudo do meio, né? É a intenção didático-pedagógica de se escapar à sala de aula, né? A gente sai da sala de aula e a gente vai estudar coisas que dizem respeito a um determinado espaço, né? Aqui no Mackenzie, no Colégio Mackenzie, o pessoal lá do 4º ano, se não me engano, faz um estudo do meio em Santos. O que os meninos fazem? Eles vão até lá, buscar informações sobre vestígios da atuação cafeeira em Santos, né? Eles fazem um estudo anterior, eles estudam as questões aqui na área de história, eles estudam do ponto de vista da geografia, por que foi Santos uma cidade importante, né? Por que aquela localização geográfica é determinante ou foi determinante para alguns eventos históricos, aproveitam e estudam essa questão, né, da geografia, da proximidade com algumas possibilidades de deslocamento ali da mercadoria, estudam também algumas questões voltadas à área de ciências, né? Estudam o terreno arenoso que a cidade apresenta e chegaram a estudar, alguns anos atrás, o fato de alguns prédios na orla de Santos serem um pouquinho enviesados, né? Que parece até a Torre de Pisa. Pois é, chegaram a estudar isso. Por que aconteceu, esse fenômeno se deu em alguns prédios na orla de Santos? E chegaram à conclusão que o terreno arenoso do local foi responsável por alguns fenômenos parecidos com esse. Depois de tanto estudo, eles tinham algumas perguntas a fazer, a se fazerem e com o seu caderninho de estudos de investigação, vão até Santos e entrevistam pessoas, e visitam lugares, e conversam com moradores, né? Inclusive, esse estudo ele é organizado de tal forma que as crianças podem encontrar lá em Santos alguns profissionais de áreas importantes para ajudá-los a entender melhor as questões que eles levantam a partir dos livros, a partir de vídeos, a partir de documentários que eles assistem aqui na sala de aula e depois se dirigem até a cidade de Santos para poder investigar melhor, pensar melhor e ampliar o que já sabem. Na volta desse trabalho, eles reúnem essas informações e eles fazem um caderno informativo que eles compartilham com famílias e isso acontece no 4º ano, eles compartilham isso com o 3º ano. Eles informam ao 3º ano o que vai acontecer no ano seguinte. É lógico que tem sempre uma modificação de um ano para o outro, tem sempre uma novidade, tem sempre um algo a mais. Não se mantém sempre a mesma coisa, mas o estudo do meio é uma possibilidade incrível da gente organizar a interdisciplinaridade na escola, mas ela não acontece sem um planejamento, sem uma organização, sem um trabalho que envolve vários professores antes da ida, antes da saída, né? Então, demanda estudo, demanda reflexão, demanda pesquisa das crianças. Eles preparam o que devem fazer, né? Eles preparam as atividades que vão desenvolver quando chegarem lá e quando chegam, eles já chegam com um caderninho, eles sabem as etapas do trabalho, eles sabem o que devem fazer, eles sabem para quem perguntar, o que perguntar e como anotar. Né? Tudo que vai ser levantado como informação, eles desenham coisas, eles conversam com pessoas e trazem um caderninho todo anotado no final da viagem, tá certo? Quando voltam, reúnem essas informações e produzem um novo caderno, que agora é o caderno definitivo, é um caderno informativo que eles compartilham com outros grupos de crianças que ainda não fizeram o estudo do meio e com as próprias famílias. Ou seja, eles produzem um caderno para um leitor em potencial, então eles precisam se preocupar com várias questões, né?
Por que eu estou contando isso para vocês? Porque essa é uma boa oportunidade para que a gente pense nesta possibilidade de organizar de forma intencional um trabalho interdisciplinar. Essa é uma possibilidade que o dia a dia da escola, seja no Fundamental 1, seja no Fundamental 2, seja no ensino médio, é possível de se fazer. E eu preciso contar para vocês que a gente faz estudo do meio na universidade. A gente faz com os alunos do curso de pedagogia um estudo do meio para que a gente possa estudar com elas as diferentes etapas de um estudo do meio, começo, meio e fim. E a gente faz com olhos de quem é professor, tá? É lógico que não são as mesmas coisas, né? É lógico que a gente não se pergunta as mesmas coisas, porque estamos entre adultos e adultos que têm uma intencionalidade, a gente busca saber docente, então a gente faz de outra forma, mas a gente também usa o estudo do meio como uma forma interdisciplinar de encaminharmos um estudo. O estudo do meio na universidade, no curso de pedagogia, envolve as disciplinas de ciências, de matemática e de história e geografia. É lógico que envolve também língua portuguesa, porque a gente também elabora um caderno e a gente também se organiza para isso, mas a gente consegue fazer da educação infantil ao ensino superior, desde que a gente se organize, desde que a gente pense sobre isso e desde que a gente abra um espaço nas aulas, nos encontros, no material didático que a gente vai usar, enfim. Toda a escola se prepara para intencionalmente abordar alguns conteúdos de forma interdisciplinar. E aí eu deixo uma questão para você. Os nossos alunos, sejam eles de Fundi 1, crianças na escola, ou adolescentes de Fundi 2 e médio, podem realmente aprender conteúdos que são exigidos depois como conteúdos que devem ser aprendidos ao longo da educação básica de forma interdisciplinar? Será que eles saberiam resolver uma equação? Será que eles saberiam discutir, por exemplo, eventos históricos? Ou caracterizar alguns espaços do ponto de vista social e geográfico? Será que isso é possível? Eu vou deixar essa questão para vocês. Eu espero que vocês assistam esta videoaula antes do nosso terceiro encontro integrador, lá na terceira etapa, para que a gente possa aprofundar essas questões, porque é bem nesse encontro que a gente vai falar de um ponto de vista mais prático a respeito do trabalho com o estudo do meio e projetos, tá bom? Eu deixo um beijo grande para vocês. Não deixem de acompanhar o texto de prática como componente curricular no seu livrinho para que a gente possa dar vida a essas discussões, tá certo? Um beijo e até mais!